Olá pessoal, na aula de hoje aprenderemos sobre ligação covalente. A ligação covalente é formada pelo compartilhamento de elétrons entre um não metal e um outro não metal, ou entre um não metal e hidrogênio. Esse compartilhamento ocorre porque, como os átomos possuem eletronegatividade parecida, ou seja, apresentam capacidade de receber elétrons parecida, os elétrons de um átomo não são totalmente transferidos para o outro átomo, e sim transferidos parcialmente. Por isso falamos em compartilhamento de elétrons. Como vimos na aula passada, a ligação iônica se dá pela transferência completa de elétrons, de um átomo para outro. Por isso, na ligação iônica, falamos de doação de elétrons e recebimento de elétrons. Como exemplos de compostos formados por ligações covalentes, temos o ácido clorídrico, amônia, gás carbônico e etc. Podemos representar uma molécula de três maneiras: por estrutura de Lewis, fórmula molecular e fórmula estrutural. Na representação por estrutura de Lewis, os elétrons são representados como bolas. Os elétrons que não participam da ligação química são colocados ao redor dos átomos em pares. Esses elétrons que não participam da ligação química são chamados de elétrons isolados ou pares de elétrons isolados. Os elétrons responsáveis pela ligação química são colocados aos pares no meio da ligação, conforme podemos ver neste exemplo. Aqui temos a representação da molécula de HCl. Os elétrons que não formam a ligação estão ao redor do átomo de cloro. Nós só representamos os elétrons da camada de valência porque apenas os elétrons da camada de valência de cada átomo é que são responsáveis pela ligação química. Como podemos ver nesta representação, o par de elétrons responsável pela ligação química está entre os átomos de hidrogênio e cloro. Podemos ver também que o hidrogênio, ao compartilhar um elétron com o cloro, deixa o cloro com 8 elétrons na camada de valência, e o cloro, ao compartilhar um elétron com o hidrogênio, deixa o hidrogênio com 2 elétrons na sua camada de valência. Para a aula não ficar muito longa e cansativa, deixarei um material complementar explicando passo a passo como desenhar a estrutura de Lewis. Fiquem tranquilos, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Outra maneira de representar uma molécula é pela fórmula molecular. A fórmula molecular representa o número de átomos de cada elemento que compõe a molécula. Os átomos com maior tendência de ganharem elétrons, ou seja, maior eletronegatividade, ficam à direita, e o hidrogênio ou os átomos com menor eletronegatividade ficam à esquerda. A série de eletronegatividade para os não metais, do mais eletronegativo para o menos eletronegativo, é flúor, oxigênio, nitrogênio, bromo, iodo, fósforo e hidrogênio. Como exemplos de fórmula molecular, temos as representações H2O, HCl, CO2 e etc. Todas elas mostram que átomos de quais elementos formam essas moléculas e quantos átomos de cada elemento formam essas moléculas. Para formar a molécula de CO2, precisamos de um átomo de carbono e 2 de oxigênio. Na fórmula estrutural, os elétrons não aparecem e representamos as ligações químicas através de traços entre os átomos. As ligações podem ser simples, apenas um traço, ligação dupla, 2 traços, um embaixo do outro, e ligação tripla, 3 traços, também dispostos um abaixo do outro. No caso do nitrogênio, temos um exemplo de ligação tripla. No metano, temos exemplo de 4 ligações simples e o oxigênio mostra um exemplo de dupla ligação. Um átomo pode compartilhar um ou mais pares de seus elétrons isolados para completar a camada de valência do átomo vizinho. Quando um átomo compartilha pares isolados para completar a camada de valência do átomo vizinho, chamamos essa ligação de ligação covalente dativa. Esse tipo de denominação só serve para ensino médio, pessoal. Aqueles que forem fazer faculdade de Química verão que não existe essa nomenclatura de ligação covalente dativa, mas para o vestibular ela é usada. A ligação covalente dativa pode ser representada por uma seta.
com a ponta para o átomo que recebe o par de elétrons, mas alguns vestibulares, como o da Unicamp, não aceitam esse tipo de representação. Então, a melhor representação é a da esquerda. Agora vamos a alguns exercícios aula. Como sempre, pausem o vídeo, tentem fazer sozinhos e depois continuem assistindo para ver a resolução. Não esqueçam de fazer os exercícios do caderno de questões. O exercício 1 pede o que é ligação covalente. As letras B e C estão erradas, porque a ligação covalente não envolve metais. Portanto, a letra A é a correta. A ligação covalente é proveniente do compartilhamento de elétrons entre um não-metal e um outro não-metal ou entre um não-metal e hidrogênio. A questão 2 pede qual alternativa apresenta apenas exemplos de compostos formados por ligação covalente. A letra A está errada, porque o sódio não é formado por ligação covalente. A letra B também está errada, porque o cloreto de sódio é um exemplo de ligação iônica. Logo, a letra C é a correta. Todos os compostos da letra C são exemplos de ligação entre não-metais e não-metais ou não-metais e hidrogênio. A questão 3 quer a alternativa que tem exemplos de estrutura de Lewis, fórmula molecular e fórmula estrutural, respectivamente. A alternativa A está errada, porque o HCl com um traço entre os átomos é exemplo de fórmula estrutural, e na ordem que o exercício pede, deveria ser a fórmula molecular do HCl, e não a estrutural. A alternativa C está errada, porque começa com um exemplo de fórmula molecular ao invés de estrutura de Lewis. Portanto, a alternativa correta é a B, porque começamos com um exemplo de estrutura de Lewis, depois exemplo de fórmula molecular e, por último, um exemplo de fórmula estrutural. Por hoje é só. Caso tenha alguma dúvida, é só entrar em contato comigo pelo chat de terça e quinta, das 7 às 8 da noite. Até a próxima aula.